Olá, sejam muito bem-vindos para mais um encontro de humanismo, certo? Esse é o nosso 5º episódio dessa segunda temporada, uma temporada que foi inspiradora, e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito relevante para o Brasil e as ciências humanas, com uma jurista que é tão necessária nesse tempo, a doutora Soraya Mendes. Doutora, seja muito bem-vinda. Você consegue me ver e me ouvir dessa vez? Não consigo ver você, consigo, consigo só ouvir você. Você me ouve? Te ouço e te vejo normal agora. Você Pois me vê? é, não vejo você, mas isso a gente talvez possa resolver aqui de uma outra maneira. Para aí um minutinho, porque eu já consigo resolver isso. Colocando aqui. Vejo. Te ouço e te vejo. Pronto, agora eu estou vendo você no computador. Deixa eu, Pronto, maravilha. deixa eu só acertar aqui melhor. Aqui. Agora sim, nós conseguimos. Pronto, Pedro. Prazer conversar com você. Que bom! Eu estava agora há pouco dizendo que essa temporada de Encontro de Humanismo tem sido uma temporada muito inspiradora, certamente. As pessoas têm acompanhado os esforços nos quais a Frente Humanista do Direito tem se empenhado nesses tempos para fazer com que a Constituição e os direitos humanos sejam democratizados da maneira que nós mais desejamos, da maneira que nós realmente ansiamos ver o brasileiro a entender e a absorver através dessa democratização. Porque o nosso grande objetivo é fazer com que o poder constituinte originário saiba aquilo que ele gerou, tenha conhecimento suficiente daquilo que ele gerou, que saiu de dentro dele. E certamente a gente vai caminhando por esses meandros todos da Constituição e a gente chega aqui nesse tema tão importante que é o lawfare, que um termo que surge de law, lei, e warfare, que é guerra, e que certamente nós temos uma urgência, uma necessidade de conversar sobre isso nesse tempo. Quero dizer a todos vocês que nós estamos hoje com a doutora Soraya Mendes, uma jurista extremamente capacitada, doutrinadora, mulher inspiradora para todos nós dessa geração, homens e mulheres, e que certamente tem muito a nos ensinar ainda, e que, inclusive, esteve candidata ao posto de ministra da Suprema Corte, o que seria um ganho para o Brasil imenso, né? Tenho certeza, claramente, que os ministros que lá estão fazem um bom trabalho, mas nós amargamos uma posição triste quando se trata de gênero na Suprema Corte. Nos países da América Latina, nós somos o segundo pior, né? Só não estamos numa posição inferior à Argentina, que só tem homens, porque a Suprema Corte lá é muito pequena. Diferente da Jamaica, por exemplo, que tem 40 ministros e 32 são mulheres, né? Mas hoje nós vamos conversar com esta mulher. Então seja muito bem-vinda, doutora. Seja abraçada por todos nós. Muito obrigada, Pedro. Me sinto abraçada e quero que todos que nos acompanham nesse momento também se sintam abraçados e abraçados por mim. Me honra muito esse convite da Frente Humanista do Direito e as palavras que você acabou de pronunciar me fazem acreditar cada vez mais de que a nossa trajetória ela é conjunta e se eu sou é porque somos. Então, eu acredito muito que a gente vai ter a oportunidade agora nesses próximos minutos, de termos um bom diálogo sobre esse tema. Que bom, então. Então vamos começar pelo começo, porque muita gente, de fato, não tem a menor noção do que se trata esse termo, que é o tema da nossa live de hoje, o nosso encontro de hoje, mas que eu acabei de explicar brevemente. Doutora, o que é lawfare?
Pedro, a sua pergunta é quase aquela pergunta de US$ 1 milhão. Sabe por quê? Porque nós tomamos conhecimento desse termo, lawfare, a partir daquelas que são as consequências mais danosas da chamada Operação Lava Jato. Ou seja, daquele momento em que nós tivemos um desenvolvimento de processos e de um especificamente que acabou resultando na prisão do, à época, ex-presidente e atual presidente Lula, e que acabou sendo trazido para o âmbito público como um exemplo de lawfare. Um exemplo de lawfare no seguinte sentido: lawfare é a utilização do direito para a perseguição de inimigos. Isso foi o que nos passou naquele momento. E ele não deixa de ser, não deixa de ser. Mas eu digo que a sua pergunta é uma pergunta muito valiosa, porque quando nós falamos em lawfare, e nós dizemos que o lawfare é a perseguição de inimigos políticos com a utilização do direito, nós estamos falando somente de uma face do lawfare, ou um dos significados de lawfare. Na verdade, eu fiz uma pesquisa muito aprofundada, que resultou em significados que vêm da Austrália, dos Estados Unidos, da China, da Colômbia, da África do Sul e aqui do próprio Brasil, tanto do lawfare quanto do lawfare do gênero, que eu sou a doutrinadora proponente do conceito, com diferentes aspectos. Então, veja, você falava muito aqui no início da live a respeito do cumprimento das promessas constitucionais de 1988, ou seja, aquilo que o poder constituinte originário nos legou e que ainda precisa ser realizado. Pois bem, na África do Sul, por exemplo, ainda que lawfare tenha sido também um processo de perseguição àqueles que acabaram sucedendo, por exemplo, Nelson Mandela na presidência do país, pós-apartheid, há uma reflexão muito profunda a respeito de lawfare vinculado àquelas ações que são movidas por determinados grupos, organizações sociais, organizações de direitos humanos mesmo, reivindicando direitos a partir de decisões da Suprema Corte. E alguns destes doutrinadores e doutrinadoras sul-africanos fazem reflexões muito profundas, dizendo sobre, inclusive, um arrefecimento das lutas sociais em prol da realização dos direitos postos também na Carta Sul-Africana, tal como nós, na nossa Carta de 1988, em razão desta guerra jurídica. Então, você vê que, num determinado aspecto, guerra jurídica tem um sentido muito positivo. Um sentido que nos leva a pensar o que significa a concretização de direitos a partir de decisões judiciais. E eu acho que isso é muito interessante, é um tema extremamente importante. E eu te digo isso não só como doutrinadora, mas também, por exemplo, como advogada, que tem processos na Suprema Corte, da nossa Suprema Corte, no nosso Supremo Tribunal Federal, relativos a direitos, especialmente direitos das mulheres, e que obteve decisões favoráveis, como o caso do expurgo da tese da legítima defesa da honra pela DPF 779. Agora, será que a decisão tomada pela Corte Constitucional Brasileira, ela, de alguma forma também, não arrefece, não faz com que nós acreditemos mais que o caminho é unicamente, e eu defendo que o caminho seja também do direito, mas unicamente o do direito? Então, essa é uma questão muito importante. Agora, você vê, por um outro lado, que na Colômbia, nosso país vizinho, lawfare é um termo utilizado pelos grupos, principalmente os grupos paramilitares e de extrema direita, para rotular organizações de direitos humanos que buscam um sistema interamericano de direitos humanos para a defesa de grupos vulneráveis, de indígenas, de povos negros e de mulheres, de pessoas de outros partidos de esquerda, por exemplo, que são perseguidos por estes grupos
paramilitares por estes grupos de extrema-direita. Então, na Colômbia, lawfare é um termo que acabou, que na verdade não é chamado lawfare, é guerra jurídica. Aqui um parênteses muito rápido, já você com esse sotaque maravilhoso, lindíssimo, que vem do Nordeste do país, eu quero dizer que na abertura do meu livro, Lawfare, eu faço um disclaimer já, dizendo o seguinte: eu não troco, tal como Mariano Suassuna, o meu oxente pelo ok de ninguém. E Exatamente. isso é para dizer que nós temos um termo, uma expressão que significa exatamente esses todos os conceitos. É guerra jurídica. Lawfare quer dizer guerra jurídica. Mas, enfim, acabou sendo internalizado como lawfare, uma coisa meio sudestina, com todo respeito, mas meio sudestina, e acabou sendo trazido para nós desta forma, com esta expressão. Mas lá na Colômbia chama-se guerra jurídica. Lá, esses grupos, que são grupos até então detentores do poder, até a subida ao poder agora do presidente Petro, acusavam de guerra jurídica os defensores e as defensoras de direitos humanos. Então, se lá na Colômbia nós temos essa conotação, nós temos essa outra conotação que também vem da África do Sul, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos acusando a organização palestina de lawfare pela utilização do sistema internacional de proteção aos direitos humanos em relação a Israel. Então, a sua pergunta é uma pergunta, repito eu, de extremo valor, muito valiosa, porque ela nos dá a oportunidade de dizer que guerra jurídica depende da situação concreta em que nós nos encontramos. E que nós não podemos fechar as portas para diferentes aspectos do lawfare. E aqui, se você me permite já, de uma certa forma, fazer uma introdução, é dizer que, assim como nós temos lawfare político, e nós temos um caso também emblemático de lawfare político, que eu faço uma análise bastante aprofundada também nas minhas reflexões escritas e no próximo livro que vai sair, que é o impeachment da presidenta Dilma em 2016, nós temos tanto ali lawfare político, como nós também temos lawfare de gênero. Porque nós estamos falando de utilização do direito, do sistema jurídico como um todo, para os fins de abuso, que pode ter uma feição que tenha vários aspectos, e eu sei que a gente vai poder discutir aqui outros aspectos em relação aos grupos vulnerados, mas que sempre é político. Então, eu respondo a tua pergunta, Pedro, não respondendo, deixando aqui aberto para que nós possamos refletir a respeito do que o direito é e do que ele deve significar. E do que se representa efetivamente aquilo que nós falamos em termos de validade e de legitimidade do direito. Uau, é isso aí. Então a gente já teve, na verdade, um arcabouço enorme derramado sobre nós aqui, porque lawfare, de fato, a guerra jurídica, de fato, ela se apresenta em nuances diferentes. Surgiu com uma perspectiva e depois nós adotamos sociologicamente, né, e filosoficamente, até mais do que na ciência do direito em si, é, também no aspecto da historicidade, do combate que o legislativo e o judiciário fizeram por tanto tempo contra minorias específicas. É esse o recorte que nós estaremos fazendo hoje. Por isso que nós vemos, foi importante ter sido, na verdade, levantada essa introdução, porque agora nós conseguimos caminhar um pouco mais claramente através de um desses aspectos da guerra jurídica, que contra as minorias especificamente. Uma vez que o próprio Brasil, com toda a sua caminhada e herança não tão bendita em muitas vezes, acabou por se provar, através do legislativo em primeiro plano, o quanto havia-se uma absoluta tentativa de criar uma cultura nova, onde
Na verdade, isso já seria gerador da necropolítica, como nós conhecemos hoje. Na verdade, seria o gerador dessa necropolítica que seleciona pessoas específicas para, enfim, sofrerem os danos maiores causados através daquilo que é legislado e é julgado conforme uma ótica elitista própria. E nessa perspectiva brasileira, na história do próprio Brasil, nós encaramos isso muito frequentemente com a população negra, com a população escravizada do país, com o povo indígena, com a população indígena, na verdade, e com as mulheres. Nós tivemos as maiores evidências da guerra jurídica nesse recorte com esses grupos. Certamente, a comunidade LGBTQIA+, tem sofrido muito claramente hoje esses levantes com uma audácia tão semelhante quanto essas históricas que nós enxergamos nesses outros três grupos. Mas foi muito poderoso nós termos ouvido dessas observações, porque, na verdade, o que nós absorvemos com o tempo foi o fato de que a guerra jurídica, que nós chamamos de lawfare porque acabamos absorvendo junto com muito da americanização de outras inúmeras palavras, o que para mim é uma grande bobagem, mas a gente tem que chamar e tem que falar dessa forma, porque às vezes pode ser que soe agressivo além da conta nesse contexto cultural que nós temos hoje, chamar guerra jurídica, né? Porque parece que nós não estamos, na verdade, tratando do assunto do lawfare. Mas acho que todas as vezes que nós levantarmos um termo, a gente precisa associar automaticamente ao outro para construir essa sapiência em torno da, do termo correto, como nós temos que valorizar na língua portuguesa, que é a guerra jurídica. Então, nessa perspectiva, nesse recorte, como é que o histórico da guerra jurídica contribuiu para o estabelecimento das estruturas preconceituosas, como o racismo estrutural e a cultura de inferiorização da mulher, né? Já que, através do caminho, do pêndulo da própria história, nós podemos ser testemunhas inequívocas de que o povo negro e as mulheres certamente sofrem hoje com as estruturas que nós conhecemos, como racismo estrutural e como a inferiorização de gênero, em até alguns recortes dentro da inferiorização de gênero, como a cultura do estupro, por exemplo, através dessas perspectivas do lawfare, da guerra jurídica, muito associada ali à necropolítica. Então, Pedro, eu faço, inclusive, um recorte aqui, só tomando a última expressão que você utilizou, muito bem posta, necropolítica, para falar, inclusive, sobre necropolítica de gênero, e dizer que está absolutamente imbricada essa noção de descarte, inclusive com a morte daqueles e daquelas que são considerados descartáveis, um descarte destas descartáveis, a partir de referências históricas que estão muito bem situadas do colonialismo em diante. Aliás, a doutrina estrangeira faz referências, e eu gosto muito desta perspectiva de apontar que o grande processo de lawfare, e o professor Achille Mbembe também escreve sobre isso, em um livro específico, organizado para tratar do lawfare, e que fala da necropolítica, mas que trata desta necropolítica sobre a perspectiva dos males legados pelo colonialismo. Nós não podemos negar isto no nosso país. Só um segundo, doutora. Pode continuar tratando do assunto. A câmera vai fechar por 10 segundos, mas pode tratar do assunto, viu? Só para fazer um ajuste aqui, mas pode continuar. Perfeito. Então, voltando aqui a esse aspecto específico, eu acho que o nosso primeiro momento, para além da discussão toda que nós vamos fazer adiante sobre o que ultrapassa o colonialismo, chega hoje a uma estrutura socioeconômica dada pelo neoliberalismo, pelo patriarcado e pelo racismo,
é importante também fixar que é um outro conceito que nos faz compreender o lugar onde mulheres, indígenas, povo negro, e assim aquele conjunto de pessoas pauperizadas brasileiras se encontram. Nós normalmente utilizamos a terminologia vulneráveis, sendo que esta terminologia ela acaba trazendo consigo uma ideia de que ser vulnerável é algo que está vinculado ao indivíduo, que é intrínseco, ontológico, propriamente dito. Ou seja, ser vulnerável é ser alguém que em algum momento encontra-se em uma situação de maior dificuldade porque é vulnerável. O ponto principal aqui de uma virada terminológica está em nós não falarmos de grupos vulneráveis, mas de grupos vulnerados. Porque o verbo vulnerar, ele implica na busca de responsáveis pela situação em que essas pessoas se encontram, em que os povos indígenas, o povo negro, as mulheres se encontram dentro desse grande contexto de uma sociedade que é uma sociedade neoliberal, que é uma sociedade racista e que é uma sociedade patriarcal. Eu, como mulher, eu não sou vulnerável. Eu sou vulnerada. Eu sou vulnerada porque eu não posso sair à rua em uma determinada situação, em um determinado horário, sem que eu seja responsabilizada por alguma violência de ordem sexual que aconteça contra mim. Aquilo que nós temos ainda muitas vezes impregnado no direito, e eu tenho pesquisas e tenho textos escritos sobre isso, de se perguntar à vítima de uma violência sexual onde estava, com quem estava, com que roupa estava, o que estava efetivamente fazendo. Eu sou vulnerada na medida em que muitas e muitas mulheres deixam de participar da vida pública, ativa, política, não só naquilo que é da nossa vida política de uma forma geral, afinal aqui nós estamos, de uma forma geral, fazendo política nessa live em que nós trocamos ideias, mas da vida política mais institucional, partidária, na medida em que não existem esforços o suficiente para que aquelas que são as prerrogativas das mulheres na sua condição de desigualdade sejam respeitadas. E assim nós podemos falar da vulneração de de outros grupos, tais como esses que nós já citamos aqui. Portanto, aqui o importante é dizer, nós somos vulnerados. Há estruturas que são responsáveis por isso. E aí vamos chegar lá de 1500, principalmente a partir de 1530, enfim, em diante, no território brasileiro, onde estas terras invadidas trazem consigo uma forma de acumulação primitiva que se transforma hoje nisso que nós chamamos de neoliberalismo, que trazem consigo a mão e o braço do homem e da mulher negra, dos corpos negros, para serem de uma forma animalizada, explorada, e colocada nesta condição de subhumanidade para os fins de exploração, e trazem esses barcos que vêm do além-mar também a estrutura patriarcal, que hoje é ainda determinante para a nossa ausência como mulheres em todos os lugares, tais como o que você acabou citando aqui no começo, do Supremo Tribunal Federal, mas a todos os demais espaços. Nós somos um número reduzido no parlamento, um número reduzido nos executivos, nós somos um número reduzidíssimo nas OABs, nós somos um número reduzidíssimo nos demais tribunais e assim por diante. Então, entender que gênero, raça e classe são conceitos, e mais do que isso, estruturas que se interligam para a subjugação de uma grande parcela da população
a partir de instrumentos variados, que vão da violência real à utilização do direito, e esse é o ponto que você me pergunta a respeito do lawfare, ou seja, nós tivemos um arcabouço jurídico que determinou que pessoas fossem subhumanizadas, como eu falava, das pessoas que vieram para o Brasil, trazidas nos navios negreiros, escravizadas. De pessoas, mulheres, que foram submetidas até muito pouco tempo e ainda não nos livramos integralmente de uma legislação que nos coloca em condição de desigualdade, mas também em condição de uma diminuição de capacidade em relação aos homens. O Código Civil de 1916 estava logo ali. Você, muito jovem, nasceu já sob a égide de um novo Código Civil, mas de um Código Civil que, muito próximo de nós, ainda dizia que o homem era o chefe da família, a cabeça do casal. E há quem hoje ainda defenda isso e que pretenda que isso volte. Isso, traduzido na legislação, isso é uma fé. Então, o professor Komaruf e a professora também, Komaruf, falam a respeito disso, dizendo: nós temos uma estrutura que é uma estrutura que nunca deixou de lançar mão do direito para submeter, palavras minhas agora, os vulnerados, as vulneradas, e que faz com que, muitas vezes, saiam ilesos aqueles que são responsáveis pelas mortes, e aqui eu falo de mortes reais, não é algo simbólico, é algo literal. O massacre em direção à juventude negra no Brasil, ele é real, ele é cotidiano, ele não é algo que nós utilizamos metaforicamente. Portanto, pensar o lawfare em relação a grupos vulnerados é dizer que nós temos, ao longo da história, e continuamos tendo, legislações que protegem aqueles e aquelas que trazem consigo na sua preservação, na sua autopreservação, aspas, poder de decidir quem vai viver e quem vai morrer, de decidir quem pode entrar num determinado lugar ou não, de decidir quem é cidadão ou não cidadã. Então, esse conceito, melhor dizendo, o fenômeno do lawfare, ele é muito caro, ele tem de ser muito caro para todos nós, para todas nós, no campo do direito. Porque com ele nós conseguimos desnudar realidades. E desnudar realidades significa expor poderes que se estabelecem de forma ilegítima e que, de uma forma muito contundente, nós precisamos enfrentar. Pois é, isso me faz, me faz enxergar o quanto Maquiavel, né, quando disse para os amigos tudo, para os inimigos a lei, estava talvez no conceito embrionário do que é isso. O que é Excelente. muito perigoso é o Estado assumir esse conceito para si, esse conceito embrionário de Maquiavel para si. O Estado não deve ter inimigos entre o seu próprio povo. Então, é muito importante nós lembrarmos que os objetivos da República deixam com clareza qual é a função do Estado. Promover o bem-estar de todos, lá no artigo 3º, sem distinção de gênero, raça, origem. E isso nos leva a entender o quanto o uso do sistema jurídico e do sistema legislativo como uma parte de uma estratégia, né, desse poder dominante do elitismo político e do elitismo econômico contra adversários. E é mais cruel ainda ver que esses adversários só são adversários porque não são semelhantes. Narciso acha feio que não é espelho, né? Então, a elite econômica e social
olha para aqueles que não são semelhantes nessas condições e os elegem como adversários. E então, eles manobram a própria máquina legislativa e judiciária para fazer com que, para os amigos, se tenha tudo e para os ditos inimigos a lei. Talvez é por isso que eu defendo com tanta dedicação e com tanta força o fato do controle concentrado de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal ter, por vezes, esse tom político das decisões, não no sentido da política partidária, nem no sentido da política personalista, mas no sentido de que um tribunal constitucional que se esquiva em casos políticos ou em casos materialmente sociais, essencialmente sociais, políticos, ele trai a sua missão. Não existe jurisdição constitucional apolítica, né? Quem não aceita que uma decisão democraticamente adotada submeta-se a um exame de constitucionalidade pelo judiciário, nessa sua última instância, irá rejeitar a jurisdição constitucional como um todo e vai pagar o preço pela irrelevância prática da Constituição no jogo político e nas relações sociais. Então, assim, nós não podemos jamais diminuir a importância do poder do controle concentrado de constitucionalidade do poder judiciário através do Supremo Tribunal Federal, por mais que evidentemente nós não concordemos com algumas posições, por vezes, ou que nós concordemos, tanto faz, mas que é de fato para mim um dos instrumentos que o Estado Democrático de Direito adotou para fazer uma espécie de refreamento, né, de constrição nessa coisa desse fenômeno que tem avançado para dilacerar e acabar de vez com, com a essência do Brasil e do povo do Brasil na sua maior gama de diversidade possível, né? Então, queria muito saber assim, qual é a sua opinião, se hoje há um movimento legislativo contra as minorias. Olha, dizer que hoje há um movimento legislativo contra as minorias é uma sentença muito complexa. Eu acho que acho que a gente não pode dar uma resposta sem uma longa análise. E essa análise passa por aquilo que nós falávamos antes. Passa por uma utilização do sistema tanto de formação das próprias leis, quanto de aplicação delas, em favor daqueles e daquelas também, por que não dizer daqueles e daquelas que se encontram dentro de uma determinada classe, de uma determinada classe social, de um determinado agrupamento que detém o poder e que tem, portanto, o domínio de todas aquelas que são as ferramentas necessárias para um funcionamento do Estado de acordo com as suas vontades. Isso é inegável. É inegável isso historicamente e também é inegável nos dias atuais. Mas a gente precisa, Pedro, e eu gosto muito sempre de lembrar dessa frase, não jogar, lembrar, né, de não jogar a criança com a água suja do banho. Porque se nós temos um movimento, que é esse movimento que, se não contido, avança no sentido de cada vez mais produzir desigualdade, cada vez mais produzir injustiça, cada vez mais minar com a possibilidade daquilo que diz o texto constitucional brasileiro, de uma construção, da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Nós temos, por um outro lado, também movimentos que avançaram muito em direção às cartas de direitos. E a Constituição Federal de 1988 é uma carta de direitos que precisa ser protegida e que precisa ser compreendida por nós dentro daquilo que é a sua atualidade e que nos demanda, melhor dizendo, que nos coloca à disposição possibilidades de avanço maior.
Eu falava anteriormente, lá no começo aqui da nossa live, a respeito do Lofern na África do Sul e a discussão sobre o constitucionalismo e lutas sociais, ou seja, da disputa na rua para a disputa no chão das cortes constitucionais. E quero deixar aqui bastante claro que o espaço do direito, ele é um espaço de disputa, Sim. do qual nós não podemos nos afastar. Então, por mais que ele apresente e ele apresenta todas estas mazelas, de ser utilizado e de nós estarmos sempre vigilantes, termos de estar sempre vigilantes em relação aos retrocessos, que são muito fáceis de serem percebidos nos dias atuais, ele é também a nossa tábua de salvação. Ele é também a nossa possibilidade de uma estrutura mínima que faça com que nós avancemos cada vez mais na construção daquilo que possa ser solidário, justo e verdadeiramente libertário. Então, o direito, hoje, a disputa que nós temos, ela é uma disputa muito desigual. E é fato, eu não tenho dúvida alguma de que nós estamos num momento de correlação de forças muito desfavorável. Muito desfavorável. E aqui nós estamos num espaço onde vamos atingir muitas pessoas, mas vamos atingir principalmente muitas pessoas jovens, vamos atingir a juventude. É importante que chegue aos ouvidos de quem está nos acompanhando nesse momento, vai assistir essa live depois, como um chamado para a responsabilidade que tem a respeito daquilo que é uma estrutura fundamental de defesa do meio ambiente, porque, veja, eu sou gaúcha, o que nós estamos vendo no estado do Rio Grande do Sul hoje decorre de uma total irresponsabilidade. Eu não acho que, e eu estou sendo aqui suave a utilizar essa expressão, esse termo irresponsabilidade, daqueles e daquelas que fizeram pouco caso ou que rasgaram aqui as normas que sempre se tentou implementar, muito especialmente pós-Constituição de 1988, na preservação do meio ambiente. Então, lá na questão do meio ambiente está posto, e está posto de uma forma interseccionada. A gente está vendo isso quando a gente olha para o Rio Grande do Sul e vê que nós temos muitas pessoas daquele estado que é um estado de colonização italo-germânica, mas que são muitas pessoas negras que estão sofrendo por conta também da invasão das águas nas suas casas, naquelas áreas que são as áreas mais precarizadas, enfim. Nós vemos que meio ambiente, raça, gênero, e obviamente a questão de classe está totalmente são questões totalmente interseccionadas e que demandam buscar o direito como uma forma de uma bandeira de reivindicação. A professora Maria Helena Chauí fala das cartas de direito como possibilidade de avanço. Então, nós não podemos, de forma alguma, deixar de tomar o direito como um espaço de disputa, de uma disputa que, nesse momento, como eu dizia antes, de uma correlação de forças extremamente desigual, mas que, sem as nossas vozes, aí sim não vai chegar a bom termo. Não chega a bom termo nada do que até esse momento se disse a respeito de um avanço que seja econômico, sem que se tenha a preservação do meio ambiente, sem que se tenha o respeito aos direitos, aos territórios que são dos povos indígenas, sem que se tenha a dimensão exata do que representa o racismo nesta política de morte, nesta necropolítica, como o professor Achille Mbembe apresenta, sem que se reconheça que o patriarcado é uma estrutura que responde ao fascismo prontamente, no momento em que ele se coloca como uma forma de poder que é misógina e que é de morte. Então, a gente precisa disso, a gente precisa dessas pessoas que estão ao redor de uma frente humanista do direito a pensar e a propor
alternativas. E eu acho que é isso que Pedro, aqui até pensando nos nossos minutos finais, já pensando, é o que nos toca fazer, é a nossa responsabilidade, é do nosso tempo. Nós temos um passivo muito grande. E o que a gente está vendo hoje é exatamente isso. É esse passivo, essa conta no vermelho nos cobrando os juros. E juros altíssimos. Mas a gente precisa tomar alguma atitude. E a atitude que nós temos aqui do nosso mundinho, que é do mundo jurídico, é pensar, produzir e disputar ideias. Nós precisamos disputar. É possível um outro mundo. É possível que a dignidade humana torne-se o centro de construção de um novo espaço de sociabilidade que não pode ser esse marcado única e exclusivamente pela disputa que o dinheiro, né, como usando uma terminologia na tradução de Habermas, que o dinheiro e o poder colocam como a prioritária e a fundamental. Pois é. E enquanto os homens exercem seus poderes, né, dominados pelo dinheiro, que aparece aí, que brota, na verdade, nas peças do vestuário íntimo masculino, mais do que a gente pode, mais do que a gente pode contar, e o dinheiro que, na verdade, é um péssimo senhor, né? É o dinheiro que, na verdade, tem ditado tanto das decisões políticas desse país, quando, na verdade, todas as decisões do Estado deveriam rezar na cartilha da Constituição, porque se nós andamos mal das pernas, é porque nós temos andado de costas para a Constituição, não tenho dúvida disso. Quando a senhora diz acerca das divisões que existem no direito, e mesmo com tudo isso, o direito é tão urgente e necessário, costumo dizer à Frente Humanista, aos membros, o tempo todo isso. Eu disse, olha, o direito é enquanto meio, o humanismo enquanto fim. O direito é o mais engenhoso, é a mais engenhosa ciência e esquema que a humanidade até hoje concebeu para viabilizar o absolutamente necessário estado de sociedade, né? Como se trata muito nos conceitos todos de contrato social e etc. O estado de sociedade sem o qual a experiência humana se acaba, se esboroa, se desfaz, né? Se desmantela, como a gente diz aqui, ela está condenada à barbárie. E a barbárie é um, é um pugilato de todos contra todos, né? É o anti-humanismo por definição. E nós não podemos permitir essa alimentação tão cruel que é feita. Mas para que a gente possa encerrar, quais seriam duas sugestões bem objetivas para que o processo judiciário seja mais humano e eficiente em sua concepção processual, técnica? Olha, primeiro, assim, eu tenho escrito muito sobre isso. Nós precisamos de um giro epistemológico. Olha o que nos demanda pensar. Nós precisamos fazer e pensar. A gente precisa entender isso, que nós precisamos produzir teoria, mas precisamos também da praxis. Então, era o que eu falava antes. Então, nós, aqui no campo do direito, nós precisamos disso. Precisamos de um giro epistemológico. Nós precisamos demonstrar que a prevalência dos direitos humanos, a prevalência dos direitos humanos fundamentais, portanto, há uma prevalência do que é um controle de constitucionalidade e de convencionalidade, já que a pergunta que você me faz é a respeito do sistema judiciário, elas precisam imperar. Elas precisam imperar. Não pode existir mais espaço para decisões ou para proposições que sejam fundadas única e exclusivamente em legislações infraconstitucionais que não digam respeito com a estrutura fundamental que é de prevalência da dignidade da pessoa humana. Então, nós precisamos disso. Esse é um primeiro ponto. O segundo, e aqui eu não estou colocando em uma ordem hierárquica, mas tão somente elencando dois aspectos, é que nós reconheçamos as estruturas
que determinam as condições de todas esses agrupamentos sociais, esses grupos que esses grupos dos quais nós falamos aqui, em condição de vulneração. Ou seja, nós precisamos fazer uma análise de conjuntura, Pedro. Então, para compreender o direito, é preciso, e você dizia antes, que nós tenhamos capacidade de análise política. Análise política não significa uma análise partidarizada. Quem faz essa redução da política ao partido, não que os partidos não sejam importantes, e eles são muito importantes, faz isso no sentido de eliminar a própria política. Estejamos atentos a isso. Estejamos atentos a isso. É Fazer desonestidade política, intelectual. exatamente. Façamos a política no cotidiano, compreendendo, portanto, quais são as perspectivas que nós temos para os avanços que forem possíveis de serem feitos num determinado momento e para que outros avanços venham mais num momento posterior. Então, eu acho que nós temos aqui eu não faço isso em tons de propostas, mas eu faço isso em tom de reconhecimento de duas transformações que são urgentes e necessárias. São duas pontuações muito importantes, porque nós, de fato, necessitamos, especialmente na seara criminal, de um processo que seja mais adequado às realidades humanas e às urgências as urgências sociais do que estão apresentados aí nas pranchetas da letra fria da lei. Até porque a gente sabe que muitas vezes a lei processual ela se atualiza para tentar manter as figuras que foram eleitas como líderes de alguns dos tipos penais do Código Penal ali, encarcerados, né? Quando na verdade a ideia não é essa. Mas é uma premissa muito importante. Doutora, de toda forma, quero lhe agradecer imensamente. Dizer que esse foi o penúltimo encontro dessa temporada, onde nós recebemos personalidades históricas e necessárias, como a professora Maria Berenice Dias, como a doutora Flávia Frois, uma diversidade de pensamentos imensa, mas que são importantes de serem ouvidas. Nosso próximo encontro é com o querido Eduardo Suplicy, falando sobre direitos sociais. Eduardo tem uma vida pautada nessa temática e certamente ele vai contribuir muito para o debate. A Frente Humanista do Direito estará fazendo, nos próximos dias, uma cerimônia imensa de investidura de novos membros aqui na capital de Sergipe, e nós vamos reunir autoridades da política, da sociedade, das forças sociais e da ciência para estarem aqui conosco, colaborando nesse momento de celebração, onde novos pensadores humanistas vão chegar, mas onde novos guerreiros das trincheiras dos direitos humanos vão chegar. Isso não é um termo demagógico, porque eu detesto esse negócio de ficar mesclando as coisas e de só ficar mantendo no campo das ideias, etc, etc. Eu sou de Alagoas, então, e do sertão principalmente, então gosto de fazer as coisas acontecerem. Então nós temos um conceito espiritual e filosófico da coisa, de como a frente se sustenta, mas nós temos métodos e estruturas operacionais para fazer com que essa democratização da Constituição e dos direitos humanos chegue às pessoas. Por isso que nós temos na Frente Humanista de Direito comissões como a Comissão Política, a Comissão de Educação, que trabalham em vertentes e searas diferentes. E nós vamos apresentar nesse mesmo evento, nesse mesmo momento da cerimônia de investidura dos novos membros, o plano de ação para os próximos 12 meses, que vai incluir vivências em tribos indígenas, vivências com povos ribeirinhos, palestras nas mais diversas escolas pelo país, visitas em muitos presídios, vivências com famílias de presidiários, e nós vamos construir na prática uma sociedade mais justa e fraterna, não partindo do ponto tópico, porque nós sabemos que com essa estrutura anatomofisiológica, provavelmente a gente não vai ver aquilo que a gente sonha no plano da Constituição, mas nós vamos plantar sementes, não tenho dúvida. Então, estamos empolgados com isso. Doutora, muito obrigado por fazer parte desse movimento, como uma amiga do movimento, né?
e nós certamente ficamos muito honrados, tá bom? Aí a honra e a alegria foram totalmente meus. E contem comigo, contem comigo. Eu estou por aqui porque estamos juntos Amém. nessa batalha, nesta guerra. E Pois é é. uma guerra de fins muito justos pelos direitos humanos e por um outro mundo que é possível, sim. Até porque, como disse Tobias Barreto, que é daqui de Sergipe, glorioso Tobias Barreto, né? Direito não é uma coisa só que você sabe, é uma coisa que se sente. Então isso é muito específico. Até porque quem só sabe direito, nem o direito sabe, certamente, né? Tá? Doutora, muito obrigado. Vou Obrigada. fazer uma pequena solicitação, fique de olho, viu? Por favor. Tchau, 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 abraço. tchau.